Esses dias eu reassisti Vértigo e muitas ideias que vinham aparecendo na minha mente sobre o cinema do Hitchcock passaram a fazer mais sentido. Vértigo é um filme que merece um vídeo em particular, mas acho que é permitido falar apenas do autor antes, e é possível tirar ideias bem interessantes dessa carreira que é tão genial e tão comentada como é a do Hitchcock. Ninguém lembra como John Fontaine foi parar na beira de um penhasco e o que o Joe McCrea foi fazer na Holanda e qual é o segredo guardado a sete chaves por Montgomery Clift. E por que Janet Leigh se hospeda no Bates Motel e por que Teresa Wright continua apaixonada pelo tio Charlie. Esquecemos o crime pelo qual Henry Fonda não era inteiramente culpado e por que exatamente o governo americano contratou Ingrid Bergman. Mas nos lembramos de uma bolsa, mas nos lembramos de um ônibus no deserto, mas nos lembramos de um copo de leite, da hélice de um moinho, de uma escova de cabelo. Mas nos lembramos de garrafas enfileiradas, de um par de óculos, de uma partitura musical, de um molho de chaves. Jean-Luc Godard, Historie do Cinéma, episódio 4A. Essa frase é do Godard, um dos primeiros a ter reconhecido a genialidade de Hitchcock junto com a crítica francesa da época, que depois fundou a Nouvelle Vague. E ele a diz em Histórias do Cinema, projeto que ele realizou em 88. E eu achei essa fala numa dissertação do Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira Júnior sobre Vértigo. É uma dissertação bem comprida, eu não li toda, confesso, mas vale a pena sim dar uma olhada porque é um tema bem interessante. Enfim, essa é uma passagem que revela muito do que significa o cinema desse diretor ímpar na história, que como Godard diz depois sobre os filmes do inglês, porque através deles e com eles, Hitchcock triunfou lá onde Alexandre, Júlio César, Hitler e Napoleão fracassaram, em tomar o controle do universo. Tomar o controle do universo. Talvez umas 10 mil pessoas se lembrem da maçã de Cezanne, mas 1 bilhão de espectadores se lembram do isqueiro de Pacto Sinistro. Eu pretendo voltar nessa passagem depois. Mas o cinema Hitchcockiano possui uma ideia muito clara, que se tiver que escolher entre mostrar algo ao espectador ou indagar algo ao espectador, ele vai mostrar o que ocorre. Talvez não seja sempre algo explicativo e didático, mas ainda é claramente mostrado em imagem o que ocorre. Então talvez a gente não vá se lembrar de todo o enredo de interlúdio, qual a razão que une pessoas tão bonitas como a Ingrid Bergman e como Cary Grant, mas a gente lembra da chave e de como ela é filmada. A tão comentada ideia da bomba do Hitchcock, que se resume em mostrar uma bomba para o espectador enquanto dois personagens conversam, buscando uma forma direta e simples de alimentar o suspense do filme, é utilizada por muita gente para elogiar o diretor, mas acaba até esvaziada de certa forma. A bomba nesse sentido aparece nos filmes do Hitchcock tanto como metafórica quanto algo denotativo. Se para o Godard você precisava de uma mulher e uma arma, no caso uma arma metafórica ou uma arma real, para fazer um filme, criando uma ideia dessa sexualidade junto com o perigo constante, é uma ideia que se aproxima muito da teoria do Hitchcock, né? Então, no lugar de uma mulher e uma arma, o Hitchcock considerava que apenas uma bomba mostrada já era o suficiente para se fazer um filme. Mas essa ideia revela bem mais do Hitchcock. Ainda até um pouco além desse mito do cinema que foi colocado nele. De certa forma, ele é um artista muito claro. Não há razões para ele esconder nada da gente ou mentir para o espectador. Quando algo é revelado, é como se até ele estivesse surpreso por como isso se desenrola dentro da trama em alguns momentos. Muito além da figura de rei, de mestre, alguém que sempre tinha um motivo para colocar um plano, um gênio quando se trata de técnica, há uma filosofia que gera tudo isso. Vamos pegar uma cena que todo mundo comenta para ressaltar a grandiosidade de Hitchcock. A cena de diálogo entre Norman Bates e Marion Crane. Acho que essa cena é muito famosa, né? Primeiramente, em um plano aparece o, o Norman Bates, né? Parado em um tom mais tranquilo e um pássaro atrás, né? Um pássaro em posição normal, um pássaro ok, né? Na outra cena tem ele falando algo mais imponente. Ele fala, eu não lembro do jeito que ele fala nessa parte, mas é algo bem pesado, assim, algo que dá até um pouco de medo, né? Na personagem da Janet Leigh. E atrás tem esse pássaro em posição de ataque, né? Colocando como quem ele é de verdade, o Norman Bates, ou o que ele esconde, né, por trás do Norman de verdade, que seria o Norman bonitinho, né, o Norman filho da mamãe, né, quem tá por trás disso tudo, é meio que esse o tom, né, que o Hitchcock quer passar com, né, esses pássaros. E obviamente são citados quase como um easter egg, como algo que prove a genialidade da construção de plano do diretor. E não me leve a mal, isso prova mesmo, porque a gente tá falando de um gênio.
Em outros cineastas, né, essa coisa da cor, essa coisa ao fundo, né, um plano, algo que esteja ao fundo do plano, pode soar vazio, né, porque nem todos os cineastas são bons, mas a gente está falando de um gênio. E até o Hitchcock, toda a genialidade dele pode soar vazia na mão de um crítico que só quer interpretar o filme para provar que tá certo, mas nunca fazendo uma análise realmente verdadeira daquilo. Então, nesse plano, a gente tem sem dúvidas a ideia da bomba em prática, porque ele tá nos mostrando a bomba, ele tá deixando claro o perigo que esse personagem representa, e continua a ideia dele de mostrar algo que eu falei antes. Até dá pra dizer que ele tá apenas dando uma sugestão, mas o Hitchcock dá uma sugestão que é comprovada depois. Então é mais um aviso que ele decide nos dar. Ainda mais pelo perigo e pela estranheza da atuação do Anthony Perkins, né? E daí vem a ideia do título desse vídeo, que de certa forma, o Hitchcock seria um cineasta puro, que é algo que pode se estranhar muito, já que tematicamente ele não é. Mas imageticamente ele mantém uma pureza em evitar a mentira, em deixar tudo claro para o espectador, em usar a edição e toda, né, a unidade estilística do filme para nos mostrar o real subtexto do que estamos assistindo. Vértigo talvez seja um dos filmes mais doentios do Hitchcock, mais macabros, mas mesmo com um possível plot twist, que nem importa tanto, ele decide revelar a virada do enredo logo no momento em que a coisa tá óbvia, evitando uma brincadeira entre a verdade e a mentira. Ele abre mão da principal força de um filme, às vezes, que é o plot twist. Muitos filmes têm a força apenas pelo plot twist. Ele abre mão dessa força logo no meio do filme, sabe? E nos créditos iniciais, que eu sinceramente considero a primeira cena do filme, o diretor já nos deixa bem claro sobre o que o filme é. Ele já deixa bem claro sobre o que Vértigo é. É o close fechado em um dos olhos, como essa obsessão fixa em uma imagem observada. No filme, o olhar do James Stewart diante da figura da Kim Novak, seguido pela série de espirais que são esse signo da infinitude de uma obsessão perante uma imagem específica. Então, não dá pra dizer que Vértigo ele esconde algo da gente em Vértigo. Vértigo é sobre essa magnitude do olhar, essa obsessão, e é o que a gente vê logo de cara em Vértigo. E eu quero fazer um vídeo sobre Vértigo algum dia, tá? Mas vamos deixar isso quieto. O que me fez chegar em toda essa linha de raciocínio, que pensa essa clareza e falta de mistério nos filmes do Hitchcock, é a fala crítica que o Orson Welles teceu sobre o Janela Indiscreta. A fala dele é bem boba, como a maioria das críticas negativas do Welles para outros cineastas. Ele que odiava quase tudo feito no cinema, gostando, eu acho, apenas do John Ford. Mas em uma linha muito curta, ele revelou o que eu achava genial em Hitchcock e não sabia colocar em palavras. O Welles diz: egotismo e preguiça. Ele elaborou. Estão todos iluminados como programas de televisão. Foque em e eles estão todos iluminados como programas de televisão. Pensando em Orson Welles, um diretor gigante, tão genial quanto é o Hitchcock, como pessoa foi completamente provocador e sem escrúpulos, um ser humano que fez sua carreira nascer por meio da mentira, e que tinha uma obsessão em brincar com o real e o falso em seus filmes, utilizando sempre seus enredos numa investigação pela verdade, mas que é sempre revelada como algo que talvez fosse melhor na mentira, sendo a mentira mais interessante do que a verdade, e que talvez seja parecida até demais com a verdade, tema central de F for Fake. Talvez seja até esperado que ele comparar Hitchcock com um programa de televisão, algo que sempre tenta nos deixar um local comum, com uma verdade óbvia e confortadora. O Hitchcock pode até usar essa estética, como esse colorido bem destacado do Technicolor, mas é só para não mentir para quem assiste. Nada a ver com a ideologia por trás da televisão. This is the enemy, not him as a man, but the culture in there. This is the enemy. Toda essa análise que fiz sobre o cinema de Welles, que cria um universo onde a dúvida é o motor dos personagens, que permeia um ambiente de completa mentira e crime, está na fotografia de cada uma das obras dele. Tem esse comentário no Letterboxd sobre o filme A Dama de Xangai, do Rui Xavier Filho. E o Rui fala que provavelmente o Welles é o cineasta que melhor usou a fotografia em seus filmes dentro da história do cinema. Não sei se o Rui está certo, mas o Welles sem dúvidas é um dos cineastas em que a fotografia mais agrega ao enredo. Ela sai do caminho de ilustrar nuances do roteiro ou em deixar a cena bonita. Ela ilustra o mundo em que o filme se passa.
Vários diretores de cinema manual utilizam essa estética para brincar com o que é mostrado ou não, a mentira e a verdade, usando o preto e branco, o preto significando a mentira, algo oculto que não é revelado claramente, e o branco uma verdade, a clareza. Mas o Wells levou até a última potência, obviamente. Em Cidadão Kane, ele já usava a profundidade de campo extrema para tentar esmiuçar as diversas possíveis narrativas que havia naquela obra. O preto e branco no ar funciona nessa tentativa de ilustrar esse jogo entre a verdade e a mentira, sempre brincando entre elas e nunca deixando clara a intenção por trás daquilo tudo. Eu falei demais do Wells, eu sei disso, mas acho que a diferença entre o Cidadão Kane e o inglês revela muito entre ambos. Enquanto Wells vai ser esse homem grosseiro, descolado, falastrão, irreverente, e que prefere falar do que perder o amigo, o Hitchcock é alguém que mantém uma postura bem mais fina, bem mais misteriosa, mais tímida e deslocada da realidade. Enquanto Wells filma como alguém que pega essa perversidade do mundo e a coloca em tela como alguém que conhece muito bem a podridão e prefere brincar com ela por meio da fotografia, o Hitchcock prefere ser alguém puro, que sabe das nuances do mundo e que foi meio que descobrindo isso tudo sem querer. Então prefere encenar essas coisas horríveis, deixando claro pra gente que é verdade ali. Às vezes com certo moralismo, mas sempre sendo verdadeiro e nunca escondendo nada. Eu sei que tá meio confuso, eu acho que eu falei demais, porém eu vou citar uma história contada pelo próprio Hitchcock, em Hitchcock Truffaut, em que ele diz ao cineasta francês que quando estava fazendo um de seus primeiros filmes, quando tinha uns 20 anos e pouco, havia uma cena em que era necessário que a atriz entrasse em um rio. E ela disse que não podia fazer isso. Hitchcock ficou confuso e a produção veio explicar que ela estava naqueles dias. Ele não sabia o que a expressão significava e muito menos sabia o que era menstruação. Também tem uma das passagens no texto do João Bernardo da Costa, crítico português, muito fã de Hitchcock, que eu acho que deixa mais claro o que eu quero dizer sobre o diretor inglês. No começo do texto dele, ele já fala dessa perversidade comentada do Hitchcock. Apesar de sua comentada perversidade, ou por causa da sua comentada perversidade, as mulheres de Hitchcock não foram muitas. Eu adoro esse trecho inicial, adoro. Depois chega o ponto que eu mais gosto. São as louras de Hitchcock, a sua mais evidente metáfora para seu mórbido erotismo. Depois ele ainda escreveu: em Os Pássaros, Chip Haddon levava os periquitos, em inglês Lovebirds, para a casa de Rod Taylor. Mas o que Melania levava a Mitch era tão de amor comível que todos os pássaros do céu se abatiam sobre Bodega Bay para o comer. E só pararam quando ela própria, na última noite, se dispôs a oferecer ao sótão, rota e ferida, nessa sequência sacrificial de que regressava sem sexo, como criança assustada e inocente. Apetece-me pensar que Hitchcock descobriu estas coisas todas em muito criança, quando se supõe que não há ainda nem sexo nem culpa. Poderia ter sido uma manhã de agosto, abaixo a mar. Como todas as crianças tinha medo da água e das ondas levíssimas. Uma mulher, como as mulheres dele, como as ondas dele, inacessível e amável, pegou-lhe, não na braguilha, mas no corpo todo, e pediu-lhe que se abandonasse a ela. Não tivesse medo e, de braços e pernas bem esticados, de cara voltada para o sol e de olhos fechados, se deixasse boiar. Tão emotivamente como até aí a isso se recusará, nessa manhã a isso se entregou. E a mistura com o orgulho de quem se sabia capaz de estar a ser capaz pela primeira vez, abriu os olhos devagar e viu em contra-plongé esse rosto de mulher debruçado sobre ele, esse decote de fato de banho de mulher debruçado sobre ele, esse fumo de cigarro de mulher escorrendo sobre ele, e viu, contra o sol, 2 olhos imensos e azuis semicerrados, sorrindo, satisfeita e possessivamente, a primeira das suas ofertas a um corpo do sexo diferente. Contra as pernas dela, as ondas quebraram-se em carreirinha. Depois ele fechou os olhos e ficou só a sentir-se balouçar. Mas eu acho que o João Bernard pega um sentimento perante a pessoa do Hitchcock e coloca sobre como ele vai lidar com esse perverso do mundo dentro de seus filmes. Sempre como um belo observador, um voyeur, que nunca se torna um praticante da perversidade humana. Como um anjo pornográfico que espia o buraco na fechadura que o Nelson Rodrigues afirmava ser. Sempre filmando esse universo estranho a ele como algo limpo e claramente mostrado, usando todos os artifícios possíveis para tirar uma dose de... para tirar essa dose de brincadeiras entre verdades e mentiras, entendeu? De deixar bem claro, de deixar, por meio da forma, esse universo que ele conhece, não por querer, muito claro. Então, o Hitchcock domina o mundo não por identificação ou por fazer parte dele,
E muito mais dominando primeiro da técnica e da lapidação de um estilo cinematográfico que se dá sempre mostrar o que está acontecendo. Em Os Pássaros pode surgir de uma forma mais crítica e moralista. Eu tenho um texto sobre isso, e o próprio texto de John Bernard fala sobre isso. E Os Pássaros aparece isso de forma mais moralista. Os filmes vai aparecer como algo sendo mostrado mesmo, e alguns até vão revelar uma busca dos protagonistas pela verdade, tentando sair da mentira criada. Enfim, eu falei que ia voltar aquela fala do Godard no final do vídeo, e eu vou trazer ela aqui de volta. Ele diz que Hitchcock conseguiu que Alexandre, Júlio César, Hitler e Napoleão fracassaram em tomar o controle do universo. E acho principalmente que é o que aumenta essa conquista do Hitchcock e deixa esses monstros ainda mais abaixo, é ele ter conquistado e entendido um universo que ele não compreendia completamente. Não conheceu o outro mundo por querer, como diria o Yusuke. No caso, essas figuras citadas por Godard não conseguiram entender a complexidade dos locais que eles tentaram dominar, mesmo querendo de toda forma conhecer o tal outro mundo que invadiam. Talvez Alfred Hitchcock e Yusuke Urameshi tenham mais em comum do que a gente pensa, pois ambos dominaram um universo macabro que não pertenciam e que nem tinham muita vontade de conhecer. Talvez alguns possam dizer que conquistar terras seja muito mais difícil do que conquistar um espaço puramente, completamente cinematográfico, mas eu sinceramente acho que é muito mais fácil. Só Yusuke teve mais trabalho que o Hitchcock mesmo. Não conheci o outro mundo por querer! Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que todos tenham gostado, se ficaram até aqui. E se gostaram, né, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem aqui pra gente poder fomentar o debate, né. Eu sou o Heitor Rissal, né, como o nome do canal induz, eu sou só um menino de 19 anos que faz faculdade de letras. E acho que é interessante eu falar, né, sobre as coisas que eu gosto do meu futuro trabalho. Enfim, vai ter a chave Pix aqui do canal também, se alguém quiser ajudar. E é mais ou menos isso, gente. Quem estiver mandando Pix vai receber agradecimentos no próximo vídeo. Irei agradecer essas pessoas. E é isso, gente. Muito obrigado, abraço e que todos fiquem muito bem.